Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e da Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Agora nós vamos ler Atos 7:51, que é a última resposta que Estevão deu para o sinédrio. Aqui é a fala de Estevão. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Aleluia. Queridos, Estevão, um homem cheio do poder de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quem era Estevão. Quando a gente fala, Estevão, de quem que você se lembra? Quem era Estevão? A palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, diz assim que Estevão, ele era um homem cheio de graça e do poder de Deus. Estevão era um homem que tinha graça. E o que é graça? Graça é favor. Querido, sabe uma coisa que eu tenho aprendido, que eu acho incrível? É que a nossa proximidade de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós alcançamos graça dele. Mais nós alcançamos graça, mais nós alcançamos favor. E o que é maravilhoso disso é que quando nós recebemos graça sobre a nossa vida, favor, querido, nós podemos estender esse favor sobre a vida de outras pessoas. Olha como que isso é lindo. Talvez uma pessoa que não teria acesso ao favor de Deus, porque ela não se aproximou de Deus, ela não tem o favor. Mas se você tem, você estende, e o favor de Deus chega até aquela pessoa através da sua vida. Então, isso era o que Estevão tinha. Queridos, e Estevão, eu acredito que ele, era mais um naquela multidão que tinha isso. Na multidão dos que criam, na multidão dos discípulos, das pessoas que foram conhecendo a Jesus.
aquele tempo foi um tempo em que as pessoas, os discípulos, eu não estou falando dos 12 discípulos, eu estou falando dos seguidores de Jesus após a ressurreição e após a vinda do Espírito Santo. Eles estavam vivendo um tempo de avivamento, um tempo de manifestação. E a forma como a Bíblia relata que as coisas aconteciam naquela época foi algo assim que nunca aconteceu na história da humanidade. A forma como eles viviam, a forma como eles tinham tudo em comum. E a Bíblia diz que as pessoas da comunidade viam a forma como aqueles homens viviam e elas iam se juntando a eles. Elas vinham, elas se juntavam, porque havia muita graça, muito favor, muita presença de Deus. E quando a gente lê sobre Estevão, a gente vê isso, né? A Bíblia relata, Estevão era um homem comum, era um crente comum na época, como eu e você. Mas ele era um homem cheio do poder e da graça. E eu acredito que, como ele, os cristãos que viveram naquele período, eles eram assim. Sabe? Isso era o normal da época. E hoje, infelizmente, não tem sido tão normal assim entre os cristãos. E Estevão, a Bíblia diz que ele realizava sinais e maravilhas. Queridos, outra coisa que é fantástico, maravilhoso. Quem é que realizava sinais e maravilhas de acordo com o texto bíblico? Estevão. Através da mão dele, os sinais e as maravilhas se realizavam. A gente sabe que era o Espírito Santo agindo na vida daquele homem, através da vida daquele homem. Mas existe um princípio de autoridade que Deus estabeleceu no planeta Terra, querido, que é o mesmo princípio que diz que nós somos o corpo de Cristo, que Deus, ele realiza as coisas por nosso intermédio. É através da minha mão, é através da sua mão. Então, Deus, ele confiou em nós de uma maneira tão assim, tão linda, sabe, tão linda, que ele entregou isso nas nossas mãos. E é como o que ele diz é o seguinte: se você pregar, as pessoas vão ouvir a palavra e elas vão ser livres do inferno. Se você não pregar, elas não vão ouvir a palavra e elas vão para o inferno. Se você estender a sua mão para curar, elas vão ser curadas. Se você não estender, elas não serão curadas. E Deus não vai descer do céu para fazer isso. Esse é o tamanho da confiança que ele depositou em nós. Então, uma coisa linda sobre o nosso relacionamento com Deus é que Deus confia em você. Isso não é lindo? Deus confia em você. Olha que coisa linda. Deus confia em mim e em você. E Ele confiou algo em nossas mãos. Ele confiou a coisa mais preciosa do planeta Terra em nossas mãos, que é a salvação do homem. É o mais precioso para Ele. Ele confiou em nossas mãos. E Estevão, a Bíblia diz que ele realizava sinais e maravilhas. Sabe o que é maravilhas? Quando a Bíblia fala sobre maravilhas, ela está falando sobre aqueles milagres maravilhosos, ou que a perna dela era deficiente, ou era coxa, assim, né? Como diz a Bíblia, chama de coxo. De repente, o osso da perna daquela pessoa cresce. Eu já estive em situações, assim, em momentos na igreja. Nós tivemos um congresso de cura, junto com o pastor Enoque, quando a gente ainda era de lá, que nós vimos isso acontecer. A pessoa que tinha uma perna mais curta, a perna da pessoa crescer e ela ficar com as duas pernas do mesmo tamanho.
Queridos, esse é o dom de maravilhas. Agora pensa o quanto isso é incrível. Uma pessoa que tem uma doença incurável, uma pessoa que tem um problema que não tem solução para a medicina, um problema gravíssimo. E eu e você, simples mortais, podemos estender favor de Deus sobre aquela pessoa, e aquela pessoa só vai ser alcançada dessa forma, não existe outra no planeta inteiro, e aquela pessoa é curada, é livre. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que Estevão, ele tinha sabedoria, e diz assim, que a sua sabedoria e presença do Espírito Santo nele era irresistível. Uau! Uau! Você sabia que a presença do Espírito Santo em nós, ela tem, vamos dizer assim, graus de manifestação? Quanto mais você se aproxima dele, quanto mais relacionamento você tem com ele, quanto mais sensibilidade para ouvir a voz dele, mais essa presença ela se torna forte na sua vida, mais ela se torna palpável. E quanto mais tempo você fica com ele, mais essa presença se torna visível. Sabe, esses dias, há um tempo atrás, eu estava lendo sobre um homem que ele aceitou Jesus e ele começou a se entregar ao Senhor, assim, num nível de entrega muito grande, muito profundo. E ele conta que ele ficou alguns anos da vida dele, assim, os momentos que ele tinha com Deus eram tão profundos que ele não conseguia ter menos do que 7 horas por dia na presença do Senhor. Ele ficava ali imerso na glória de Deus. E quando ele saía, eu estava lendo um livro que conta um pouco a história dele, que quando ele ia nos lugares, que as pessoas olhavam para ele e viam a glória de Deus. As pessoas que às vezes não eram cristãs, não conheciam o Senhor, de olhar para ele começavam a chorar. E sentia a presença de Deus e perguntava para ele, o que você tem? E ele falava de Jesus e a pessoa na hora se rendia, na hora. E ele conta alguns casos dele ir assim, conversar com autoridades políticas do país, com o senador, e tem um caso lá que ele conta dele ir na sala de um senador, e que quando ele entrou na sala, o senador já começou a chorar. E falando com ele, eu quero isso que você tem. Quando você entra, parece que tem uma presença de uma majestade que entra junto com você. O que é isso? Um nível um grau assim, de manifestação, de presença do Espírito, sabe? E queridos, Estevão, ele tinha isso. E a Bíblia diz que ele era então irresistível. As palavras dele, a sabedoria com que ele falava, era irresistível. E as pessoas daquela época ficaram muito incomodadas com Estevão, né? Os religiosos. E interessante que tem uma parte do texto que a gente fala, que a gente lê, que quando Estevão fala que ele estava vendo os céus abertos e Jesus à direita de Deus, que eles tapam os ouvidos e eles falam, nós não queremos te ouvir, nós não queremos saber o que você tem para dizer. E eles tapavam os ouvidos, porque quando eles ouviam Estevão falar, no texto anteriormente diz isso, eles não conseguiam argumentar, eles não tinham argumentos, eles não tinham como resistir àquela sabedoria com que ele falava. E queridos, e ali nós aprendemos uma coisa muito, muito interessante. Que nem sempre, quando a gente faz a coisa certa,
fazer a coisa certa, nem sempre significa que não vai ter lutas, que não vai ter oposição, que não vai ter dificuldade. E porque esse é um questionamento que muitas vezes a gente faz. Nossa, Senhor, eu estou me esforçando para servir ao Senhor, para caminhar na presença do Senhor, para andar da forma certa. Por que que eu estou enfrentando tanta luta? Por que que eu estou enfrentando oposição? Por que que as coisas, não estou vendo as coisas fluírem? Queridos, pensa como que Estevão era um homem exemplar, um modelo de Jesus. Eu penso assim que qualquer pessoa que olhasse para Estevão, qualquer cristão, qualquer pessoa que quisesse ver Jesus, fosse cristão ou não, olhasse para Estevão, o que ele ia ver em Estevão era Jesus. Mas ainda assim, Estevão enfrentou muita oposição. E oposição de pessoas que eram muito poderosas, pessoas que tinham muito poder e muita influência. Estevão, ele foi muito injustiçado. Queridos, e quantas vezes nós, diante de uma injustiça que é cometida contra a gente, a coisa pior que pode existir é a injustiça, não é? Quando a gente tem aquela sensação assim de ser injustiçado, você fica para morrer. E às vezes a gente fica assim, será que Deus não está vendo isso que está acontecendo comigo? Não é? Estevão foi muito injustiçado. Agora, sabe o que é interessante, querido? A gente lê esse texto que nós lemos aqui, nós não vemos em nenhum momento um Estevão frustrado, derrotado, sofrendo. A gente não vê isso. Não é verdade? A gente não vê ele ali, oh meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ô Senhor, será que Deus está comigo mesmo? Deus não está vendo o que eu estou passando? A gente não vê isso. Sabe uma outra coisa que a gente aprende com Estevão? Querido, que o sofrimento, ele está muito relacionado com o posicionamento e a visão que a gente tem. Então, às vezes a gente não consegue reconhecer e entender qual é o nosso lugar em Cristo. A gente vem para Jesus, mas a gente continua achando que a gente é derrotado, que a gente é um simples mortal, que a gente... Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que você não é um simples mortal? Você sabia? Sabe o que você é? Sabe quem que você é? Você é realeza. Você não é um simples mortal. Se alguém falar isso para você, você fala com ele assim, peraí, eu não. Eu sou realeza, eu sei quem eu sou. Eu sou realeza, eu faço parte da realeza. Eu sei quem é o meu Pai. E às vezes, querido, nós ficamos assim ainda tão presos, sabe? Naquela coisa de simples mortal, ou de coitadinho de mim. Eu sofro tanto na vida. Eu sou um sofredor. Que o nosso posicionamento diante das oposições se torna um posicionamento de pessoa derrotada. Querido, quando você vê o posicionamento de Estevão, você consegue enxergar em Estevão derrotado? Enxerga? Gente, mas o homem morreu apedrejado. Quando ele estava sendo apedrejado, dá para enxergar ali um derrotado? Não dá. Sabe, quando ele estava assim, no momento de nenhuma esperança, que ele já sabia que, assim, a menos que fosse por um milagre, ele estava com a vida dele perdida. Ele já sabia disso. E olha qual que é o posicionamento dele. Ele olha para aqueles homens nos olhos e fala, olha, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Até quando que vocês vão continuar desse jeito?
E ele confronta aqueles homens poderosos, autoridades. Sabe? Assim, ele confronta, querido, como príncipe. Eu acho que era mais ou menos assim. Aqueles homens ali diante dele, olhando para ele de cima para baixo, e ele dizendo assim: eu sou o príncipe de Deus e eu sei para que eu estou aqui. E no final, sabe, como que Estevão viu o momento de maior dor da vida dele? O momento de maior dor, querido. Aquele momento em que ele estava sendo apedrejado. Como que ele vê? Ele vê a presença da glória de Deus. Estava morrendo, estava sendo apedrejado. Ele olha para o céu e fala assim: eis que eu estou vendo os céus abertos. E eu vejo o Filho do Homem assentado ao lado de Deus. Que incrível! Agora, como que Estevão conseguiu ver isso? Porque ele poderia olhar para o céu e falar assim: coitado de mim, trabalhando tanto para Deus, amando as pessoas, e olha só o que está acontecendo comigo. Olha aqui, estou morrendo desse jeito, olha o meu sofrimento, a minha dor. Não é? Queridos, mas o nível de relacionamento que Estevão tinha com Deus, e isso eu acho tão lindo, sabe? A gente precisa querer alcançar isso com todas as forças da nossa alma. O nível de relacionamento que ele tinha com Deus era tão profundo que era suficiente. Ele não precisava de mais nada. E é aí que nós precisamos chegar. Sabe, naquele nível de entrega, de relacionamento, de confiança, que de repente você descobre que você não precisa de mais nada. Por quê? Queridos, nós, seres humanos, ainda vivendo nessa carne corruptível, sabe, quando nós somos colocados diante da presença da glória dele, a presença da glória dele, ela é tão incomparável a qualquer coisa que você puder imaginar no universo. Ela é tão incomparável, ela é tão doce, ela é tão, assim, maior do que a gente, que o que ela produz no ser humano, em qualquer ser humano é isso. Essa sensação, assim, de que eu não preciso de mais nada, se eu tiver isso, eu tenho tudo. E nós estamos precisando disso, sabe? De nos aproximar mais dessa presença da glória, de nos encher mais dessa presença da glória. Para que os nossos olhos estejam como os de Estevão. Queridos, Estevão, diante da oposição, ele não via oposição. Oposição era o nome que era dado pelos seres humanos, mas acontece que a realidade que aquele homem vivia era uma realidade espiritual. Então, de verdade, ele não estava vendo oposição. Quando ele era apedrejado, de verdade, ele não estava vendo a morte. Porque a morte é um nome que nós damos aqui na terra. Mas o que Estevão viu? Os céus abertos, ele viu a vida. Ele viu a vida. Diante de uma situação
que nós olhamos e achamos que é morte, ele que tinha olhos espirituais abertos, o que ele estava vendo? A vida. Queridos, e qual foi o pedido dele? Qual foi a reação? Ele intercedeu. Ele podia ter pedido pela vida dele: Deus, não me deixa morrer. E é natural que um ser humano peça isso no momento desse. Mas ele não pediu pela vida dele, ele pediu para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas que estavam apedrejando ele. E esse olhar é o olhar de quem? De Cristo. Porque foi exatamente o que Cristo fez quando estava morrendo. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui? Um homem que tinha um olhar, a lente com que ele via o mundo, eram os olhos de Deus, eram os olhos de Cristo. E esse homem é o exemplo do que o apóstolo Paulo diz. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre batalha espiritual, quando ele fala sobre usar a armadura de Deus, quando ele fala que nós somos guerreiros, e ele diz assim, no final de tudo ele diz, para permanecerdes inabaláveis, porque é assim que um guerreiro de Deus termina a guerra, inabalável. É assim que Estevão terminou. Queridos, e às vezes nós, por não compreendermos, o que acontece com a gente? A gente passa pelas lutas, pelas oposições, as dificuldades, a gente está com os nossos olhos tão fixos naquilo ali, que a gente está sendo duramente ofendido, duramente atacado, detonado. Quando termina a guerra, a gente está só o pó. Só o pó. Mas não é assim que um soldado de Deus termina a guerra. Um soldado de Deus termina inabalável. Querido, ainda que ele morra, ele permanece inabalável. É assim que nós terminamos. Então que você possa, depois você pega Atos 6 para ler, para meditar, pega Atos 7. Querido, olha para Estevão. Como que ele encarou o maior desafio da vida dele? E vamos aprender com esse homem. Como é que nós vamos encarar os desafios da nossa vida? Como é que você vai terminar a sua guerra? Querido, se você, dependendo da visão que você tiver, você pode terminar detonado. Cheio de dores, de feridas, sofrimento, angústia de alma. Mas dependendo de onde estiver os seus olhos, você vai terminar como Estevão. Inabalável. E quando eu falo dessas guerras, querido, eu não estou falando do fim da sua vida, não. Quando você chegar lá nos seus 70 anos. Eu estou falando daquela guerra que você vive hoje. Talvez na sua casa, talvez no seu trabalho. Daquela dificuldade que te incomoda, daquela luta que é ali do seu dia a dia. É dessa que eu estou falando. E você precisa ter essa convicção. Como que você vai enfrentar essa batalha? E como que você vai sair dela? Queridos, depois que eu aprendi isso, eu sempre tenho me colocado nessa posição. Eu tive épocas da minha vida que eu enfrentava as minhas batalhas
só no pó. Só no pó. Você olhava para mim, coitadinho, estava morrendo. Estava morrendo. Hoje não. Hoje eu entendi. Eu entendi quem eu sou. Eu entendi o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu sei que eu faço parte da realeza. E eu sei que eu sou soldado, então eu estou aqui, vai ter guerras mesmo, e eu vou guerrear essas guerras. Só que o exército do qual eu faço parte foi predestinado para vencer. Então, querida, é assim que eu enfrento as minhas guerras. E eu sempre falo com Deus. E falo com o diabo, e falo com a situação, e falo com todo mundo. Com os opositores. Não estou falando de pessoas, seres humanos, não. Estou falando de situação. Eu falo para a situação. Eu falo, você está achando que você vai me abalar? Não vai. Não vai. Eu vou continuar inabalável. É assim que eu vou terminar. Há um tempo atrás aí, eu estava passando uma dificuldade, uma luta, e de repente comecei a ficar angustiada e mal com aquilo. Aí eu levantei de manhã, falei, quer saber de uma coisa? Falei para a situação, falei, olha só, eu termino como vitoriosa. É assim que isso vai terminar. E aí eu comecei a declarar, eu já saí de casa nesse dia assim, é assim que vai terminar, é vitoriosa que eu sou, é assim que eu termino, como a palavra diz, inabalável. Querido, no final daquele dia, a luta, o problema não tinha ido embora não, mas você sabe como que eu estava me sentindo? Inabalável. Eu estava assim, E se eu te falar agora, que eu lembro da situação, mas nem lembro mais qual era o problema, você acredita nisso? Eu não lembro mais, não. Eu sei que era uma coisa grave que estava realmente me incomodando muito, mas eu nem lembro mais o que era. Você tem uma ideia de como que isso terminou. Amém? Então vamos nos colocar de pé.